Quem está disposto a ouvir Jesus nessa noite? Glória a Deus. Jesus se faz presente aqui, amém? Glória a Deus. Jesus se faz presente aqui nesta casa, em nome de Jesus. Vou pedir a você que abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 24, em nome de Jesus. Mateus, glória a Deus. Evangelho de Mateus. Aleluia. Mateus, capítulo 24, em nome de Jesus. Glória a Deus. Maravilha de Deus, amém? A Ele seja dada a honra, a glória, o domínio e o louvor para todo sempre. Algumas palavras que a gente tem que, alguns versículos que a gente quer extrair nessa noite, em nome de Jesus, amém? Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra para que seja derribada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular dizendo, falando: mestre, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Agora vem um mistério. Jesus respondendo-lhe, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas as coisas são o princípio das dores. Aleluia. Então vos hão de entregar, aleluia. Então vos hão de entregar, glória a Deus, para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho, o evangelho do reino, será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Grave também esse versículo 15. Quando, pois, vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Amém? Versículo 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Aleluia.
Glória a Deus. E o versículo mais para frente, irmãos, o versículo 30. Em nome de Jesus. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos de guerra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, dos quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando vides todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Glória a Deus. Tome seu assento em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Algumas coisas que nós aqui, irmão, pegamos nessa noite, né? E pedimos aqui, até anotamos, alternamos alguns versículos desde os textos, o texto principal de Mateus capítulo 24, que Jesus ele deixou um alerta para toda a nossa geração, para toda a nossa igreja, para toda a nossa família, que o fim está próximo. Jesus ele alegou e exclamou com grande voz, dizendo: olha, vai acontecer isso, mas não se espanta, porque ainda é o princípio das dores, é só o comecinho da dor ainda, não é ainda o fim de tudo não, o fim vai vir logo após isso tudo. Vai acontecer mais algumas coisas, nós entendemos ainda algumas coisas reveladas para nós no livro de Apocalipse, mas Jesus ele deixou bem claro para a gente, dizendo: olha, o princípio é aqui. E eu quero aqui, irmãos, deixar pelo menos aqui duas coisas grifadas nessa noite para a gente. Uma das coisas que Jesus falou de tudo, que haveriam guerras, rumores de guerras, pestes, pestilências. Jesus falou que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos iam se esfriar. Antes dele ele falar isso, ele alegou dizendo que trair-se-iam uns aos outros, os homens, escandalizar-vos-ão uns aos outros, né? Escandalizar-vos-ão uns aos outros. E é o que tem acontecido nos últimos dias, nós temos vivido em grande escala, irmãos, os escândalos que têm arrombado as portas da igreja nos últimos dias do século 21. Escândalos estes, irmão, que está fora da casa, fora da curva. Escândalos absurdos que têm esfriado o coração de muitos da humanidade, de muitos aqueles que um dia tinham crédito e depositavam as suas esperanças e o seu crédito na igreja de Cristo. Muitos têm ferido aos homens e até mesmo dentro das igrejas. Um pouquinho mais baixo, Miguel, por favor. Muitos têm ferido aos homens e até mesmo dentro das igrejas, irmãos. E isso tem trazido esfriamento, congelamento espiritual. Antes nós tínhamos e vivíamos o temor e o tremor, as pessoas tinham mais respeito. O homem de Deus, a igreja de Deus, ela tinha mais temor e tremor, porque levava as coisas de Deus a sério, irmão. Levavam as coisas de Deus ao pé da letra, com toda a alma, com todo pudor.
com toda a seriedade, serenidade. Mas hoje nós encontramos um povo robótico, um povo que leva as coisas de Deus a meia lá e meia cá, né? Meia sim, meia boca, né? Que se fala, né? Que entra na igreja simplesmente para poder bater um ponto, irmão. Como se fosse num trabalho. Chega lá, bate o ponto, chegou, né? Alguns têm oportunidade, falam, depois vão embora para sua casa. Senta na frente da televisão. Hoje não precisa mais sentar na frente da televisão, mas senta lá no sofá, pega o celularzinho e fica ali terminando a noite, o dia, até que vem a hora do sono, deita, dorme e depois no dia seguinte vai trabalhar. Nós encontramos uma igreja morta, uma igreja que está parada no tempo, porque se entregou às sutilezas mundanas, se entregou ao mundo, à promiscuidade, se entregou, irmão, ao fim de todas as coisas, e não tem mais vivido na sua alma, no seu corpo, com todo o seu entendimento, a paixão do primeiro amor. Nós estamos vivendo um tempo da igreja adormecida, adormecida por vários âmbitos, adormecida por vários segmentos, por causa de escândalo, por causa de frieza espiritual, por causa de coisas espirituais que têm amordaçado a boca da igreja, e a igreja tem deixado de falar a verdade. Um pastor que tem se negado a falar a verdade por causa do dinheiro que tem entrado de forma já sorrelfa dentro da igreja, do dinheiro que tem entrado dentro das igrejas, de forma estrondosa, irmãos. Isso faz o pastor ficar com a boca amordaçada e não pregar a verdade do evangelho como verdadeiramente ele é. Nós temos vivido um tempo que o verdadeiro evangelho, irmão, tem sido como uma agulha no meio de um palheiro, porque em contrapartida isso tudo acontecendo, Jesus ele também alertou falando: olha, além de tudo vão surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e se possível até os escolhidos seriam enganados. No meio disso tudo, no meio da falta de amor, no meio de uma igreja que está adormecida, se levantam muitos falsos profetas que profetizam, irmão, que oram por milagre e o milagre acontece. E esses homens têm agariado a muitos. Esses profetas têm levado uma multidão consigo por causa dos sinais que eles conseguem fazer. E muitos têm sido enganados, e o povo tem sido corrompido. O povo tem sido levado cativo. Por quê? Porque não tem mais conhecido a voz do seu pastor. Esse dia eu estava passando o feed lá do YouTube, passando os shorts do YouTube, quando de repente me deparei com uma situação, com um vídeo que me chamou muita atenção e me deixou, irmão, estarrecido, conforme eu ouvia e via o que estava sendo dito naquele vídeo. O vídeo era daquele rapaz que interpreta o Augustinho da Grande Família. Você conhece, não, o Augustinho da Grande Família? Você conhece, né? Algum dia na sua vida você já viu a Grande Família, né, irmão? E o Augustinho, que eu não sei o nome dele certo lá, mas o personagem Augustinho, o que interpreta, ele sentado, irmão, ateu, dando uma entrevista no vídeo, e ele falava assim: olha, eu sou ateu, mas eu respeito muito a Bíblia, respeito muito as coisas de Deus, porque a Bíblia, ela é um livro fantástico. E começou a falar, porque a Bíblia é um livro que ele é totalmente fantástico. Aí a repórter perguntou assim, a entrevistadora: mas você já leu a Bíblia? Ele falou: já li várias vezes. Eu falei: meu Deus. E o problema do cristão, o problema daquele que fala que é evangélico, é que ele não lê a Bíblia. O cristão, ele não lê a Bíblia. Você pega a Bíblia, coloca na mão do crente, na mão do cristão, ele simplesmente não lê. Ele prefere acreditar naquilo que o pastor fala, naquilo que ele está vendo. Ele prefere acreditar naquilo que ele está ali presenciando, se é um sinal,
se é uma revelação, se é uma profecia. Prefere seguir aquilo que de antemão o pastor está apresentando no púlpito. E aí ele segue de forma cega, sem ao menos conferir se está certo ou se está errado na Bíblia, porque ele não lê a Bíblia. Por isso que nós temos hoje, ele falando, por isso que nós temos hoje muitos escândalos e muitas coisas que deixam a humanidade de queixo caído. Ele falou: eu, como ateu, como não cristão, consigo ter mais temor do que muita gente que está dentro da igreja que fala que é crente. Consigo ter muito mais respeito do que muito crente que pega a Bíblia, bota debaixo do braço e vai de domingo a domingo à igreja. E eu ali, irmãos, olhando, observando aquela cena, eu falei: eu vou ter que concordar com o Augustinho. Ateu, que não sabe espiritualmente o que é Deus, nunca frequentou uma igreja, nunca sentou, creio eu, num banco de uma igreja para ouvir uma palavra. Mas ali falando, irmãos, expressando tudo aquilo que ele vivenciou, com palavras verdadeiras. Esse é o tempo que nós estamos vivenciando. Um povo, irmão, que não busca o Senhor. Um povo que é levado fácil, que é levado cativo, porque não lê a Bíblia, porque não ora, porque não jejua. Coloca uma placa ali fora da igreja: show gospel, fulano de tal vai cantar, pregador famoso, fulano de tal vai pregar. Os pregadores que cobram, os pregadores que têm o seu cachê, né, que só vem aqui se tu pagar 10 mil, 20 mil. Se pagar menos do que isso, ele não chega nem na entrada da cidade, não sai nem de casa. Bota a placa lá fora: show gospel, boate gospel, festa gospel, noite da revelação, noite da profecia, pega a senha, noite da bênção. Bota a placa lá fora para você ver se não enche. Agora coloca ali afora, ali, irmãos: estudo bíblico, leitura bíblica, estudo da palavra, oração. Até os membros da igreja, quando falam em oração, fiquem estremecidos e não conseguem se dar 100%. Jesus, ele falou, irmãos, uma coisa que assusta. Ele falou uma coisa que deixa a gente assustado. Ele falou assim: olha, porfiai, Mateus capítulo 7, versículo 13 ao 15. Ele falou: porfiai por entrar pela porta estreita, porque espaçoso é o caminho que leva e conduz à perdição, e muitos entram por ele. E estreito e apertado o caminho que conduz à salvação. E ele falou o que depois? Poucos entrariam por ele. É isso mesmo que Jesus falou? Jesus falou: poucos acharão o caminho. Se você analisar o texto e aprofundar esse texto que Jesus falou, irmão, isso é sério. Jesus não falou que poucos entrarão. Para entrar ainda no verdadeiro caminho, primeiro você tem que achar ele. Jesus está falando de um caminho que deve ser encontrado, que deve ser procurado, ao mesmo tempo que deve ser revelado pelos seus discípulos, mostrado, querido por outros e achado. Tem gente que está entrando no caminho estreito, que pensa que é o caminho estreito, mas não é. O pastor fala que a porta é estreita, o pregador fala que o caminho é estreito, o pastor insiste, ensina e diz que o caminho é estreito, mas lá na frente tem algumas coisas liberadas. É um segundo casamento liberado aqui, é um negocinho liberado ali, é uma pinturazinha liberada aqui e ali, é algo isso ou aquilo liberado aqui e acolá. E aí você pensa que está no caminho estreito, mas foi enganado. E chega no fim da jornada, no fim da caminhada, quando a trombeta toca, você se dá conta de que foi enganado todo o tempo e pensou que estava no caminho estreito, pensou que estava no caminho certo.
por muitas das vezes, irmãos, o apóstolo Paulo ele fala assim: olha, temo eu para convosco, para que toda a sua trajetória eu não tenho vos ensinado em vão. Quantas vezes a gente vê aí nas cartas de Paulo com medo falando: olha, eu quero crer e quero acreditar que toda a vossa trajetória, que todo o vosso caminho e vossa corrida não seja vã. Tudo que vocês têm dedicado, aprendido, caminhado, não seja uma corrida vã. Porque o diabo tem introduzido muitos lobos devoradores na sociedade e essas pessoas têm tentado chegar perto de vós. E não é notório que assim como tais profetas, que são profetas lobos e enganadores, assim também o inimigo também se transfigura em anjo de luz, para poder enganar, se possível, até os escolhidos. E quantos enganados, irmão? Quantos enganados? E Jesus falou: olha, vão acontecer diversas coisas. Vai acontecer diversas coisas. E uma das coisas é essa. Aí você vê que assim como tem aumentado o amor de muitos esfriado, trai-se uns aos outros, vai levantar nação contra nação, é guerra. Os homens se escandalizarão. Homens que eram homens de Deus, irmão, que trariam escândalos, isso tem acontecido. E no meio disso também os falsos profetas que se levantam. Os falsos profetas que se levantam. E esses falsos profetas que têm se levantado enganam muito. E uma coisa a outra que vai puxando, vai transformando numa bola de neve do fim dos tempos. E essa bola de neve do fim dos tempos, irmão, tem pegado a muitos nos últimos dias. E aí Jesus falou: olha, além de guerra, nação contra nação, o amor se esfriar. Você não vai ver mais as pessoas unidas. Você vai ver as pessoas traindo uma outra, uma cobiçando as coisas do outro, esposa traindo esposo, marido traindo esposa, irmão traindo irmão. Você vai ver isso tudo acontecendo aí. E saber que isso ainda é o princípio. O princípio de tudo. E aí outra coisa também que ele falou, irmão, pra gente, que deixou em alerta pra gente, ele falou assim: olha, quando virdes que a abominação de quem a qual falou o profeta Daniel estiver no lugar santo, quem lê, entenda. Quem lê e vê, entenda. Olha o que Jesus falou, irmão. Jesus falou algo que deixa a gente com aquele pontinho de interrogação, com aquele pontinho de interrogação na nossa cabeça. Quando virdes a abominação que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. A abominação que o profeta Daniel falou já está no lugar santo há muito tempo. Igrejas que tinham um altar santo, que eram santas, que deixou a abominação contaminar o altar. Homens e mulheres que eram santos, que deixou a abominação, que falou o profeta Daniel, entrar no altar e contaminar o altar. Hoje você vê tudo no altar, no lugar santo. Você vê teatro, que é uma das artes que Deus abomina. Você vê filme, novela, árvore de Natal no altar. Hoje você vê festa junina, festa pagã, festa natalina, e um montão de costumes mundanos, igreja de preto, tintura de preto, globo giratório, azul, vermelho, um montão de lâmpada, show gospel, dentro do altar, que era para ser santo, já está abominado há muito tempo. Salão de beleza dentro do altar, dentro da igreja. As irmãs mudando a natureza de Deus, pintando cabelo de louro, de vermelho, os homens pintando cabelo de louro, de vermelho, de azul, de verde, de amarelo,
time de futebol, escudo em cima do altar dentro da igreja. O pastor que antes pregava contra, hoje é flamenguista doente, não perde um jogo do Flamengo. A abominação de idolatria que a qual falou o profeta Daniel já está no lugar santo. Quem lê, entenda. Aleluia. É o fim, irmão. É o fim. Como é que pode aquilo que antes era errado hoje não ser mais errado, é certo? Como é que pode aquilo que antes era certo se tornou errado? Como é que pode o próprio sacerdote não entender mais das coisas santas? Não discernir aquilo que é santo, aquilo que é puro? Está embebedado no meio do século que vem, nesse século que anuncia a vinda de Cristo. Não entende o que lê, não entende aquilo que prega. Oh Jesus, nós estamos no fim, irmão. O pastor hoje, para entender, ele precisa fazer uma teologia, e mesmo que faz teologia, muitos pastores não conseguem entender. Está oculto. Oculta aos seus olhos a palavra da luz. Aceita todo tipo de coisa ruim, de pestes, de abominações dentro da igreja. E para ele está normal. Hoje, se você pegar o crente e colocar do lado do ímpio, você não sabe mais distinguir se ele é crente, se não é. O palavreado nega ele. O jeito de vestir nega ele. O jeito de se comportar acusa ele. Aleluia. Outrora, quando os discípulos serviam Jesus, tudo que os discípulos faziam negavam, acusavam os discípulos. E não tinha como eles esconder. Não, eu vou me esconder aqui no meio da festa porque eu não quero revelar que eu sou crente. Então eu não vou dar a paz do Senhor, vou me vestir assim. Pedro tentou se camuflar no meio daquilo que Jesus estava passando. Chegaram perto de Pedro e falaram assim: você é um deles. Pedro falou: não, eu não sou crente não. Você é. Não sou não. E a pessoa falou: a tua fala te condena, Pedro. O teu jeito te condena. O teu jeito de andar te condena. O teu jeito de se vestir. Você é igual a ele. Aí hoje você vê o crente hoje camuflado. O crente está camuflado dentro da igreja. Não vou falar agora que eu sou crente. Não, deixa eu ficar um pouquinho. O crente está camuflado dentro da própria igreja. Está camuflado no mundo, está camuflado no meio do trabalho, ninguém sabe que ele é crente direito, ou se ele fala que é crente, ele não tem identidade de crente, ele não expressa o jeito, a identidade, o padrão de um cristão. Fala que é crente, está a boca para fora, mas o seu coração ainda está cheio de malícia, seus corações ainda estão corrompidos, arraizados no mundo babilônico, no sistema. O que sai do seu coração, o que sai da sua boca para fora, é só coisa da terra. É dinheiro, é casa, é carro, é política. Esses são os assuntos que rodeiam. É fofoca, é disse-me-disse. São os assuntos que ele mais fala, mas não consegue falar do céu. Não consegue falar do temor. Fala: poxa, eu tenho um apreço, eu tenho medo do meu nome não estar no livro da vida, eu preciso me ajeitar, eu preciso buscar, eu preciso jejuar, eu preciso orar mais. Estamos no fim. E aí Jesus falou uma coisa também, que é a terceira coisa que eu quero deixar grifado aqui. Jesus falou: olha, amor se esfriar, amor de muitos, guerra, rumores, né? A abominação ia estar no lugar santo. E outra: em verdade vos digo que essa geração não passará sem que todas essas coisas aconteçam. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Nós estamos na geração do fim. Essa geração não vai passar. Nós somos a geração do fim. Eu posso morrer. Nós podemos morrer, envelhecer e morrer ainda. Ainda vamos continuar na geração do fim. Porque uma geração, ela se detém a cada 1000 anos. A cada século. Nós somos a geração do fim. E eu quero deixar aqui para terminar, para os irmãos,
meditarem. Aleluia. Versículo 33 que diz assim: igualmente quando virdes todas essas coisas, sabei que Ele está próximo, que Ele está às portas. Jesus está às portas, irmão. Jesus está às portas. Amém? Por isso que nós devemos nos apegar. Por isso que nós devemos nos aproximar mais de Jesus. Ser cheio. Procurar conhecer quem é Jesus. Alimentar do Evangelho. Cada vez mais ser cheio em buscar e entrar na sã doutrina e ser um homem, uma mulher cheia de Deus, irmão. Porque nós estamos no fim.